Boa madrugada, né? Estamos na madrugada com Deus, né? É um privilégio estar aqui com vocês. Eu louvo a Deus. Sou feliz com Jesus. Bem, eu fui chamada hoje, né? Para dar um testemunho, mas eu gostaria muito de falar sobre a oração. A nossa sala, ela tem a assistência de um grupo, né, que é chamado de oração da madrugada. E eu sou uma pessoa que eu creio de todo o meu coração no poder da oração. O meu esposo, ele costuma dizer que qualquer pessoa pode duvidar do poder de Deus através da oração, menos eu, né? Ele diz isso por causa dos milagres que Deus já fez na minha vida. E ninguém melhor do que a gente mesmo para a gente saber o que alimenta a nossa fé, né? E o que tem alimentado a minha fé durante esses 16 anos com Deus tem sido o meu envolvimento com a palavra de Deus. Tudo que eu preciso saber a respeito de Deus, eu encontro na palavra. E eu sei que a palavra de Deus é a presença de Deus em nossas mentes, em nossos corações, porque nela nós encontramos tudo o que necessitamos. E eu comecei o meu relacionamento com Deus exatamente neste livro, nessa biblioteca de 66 livros. Aqui eu encontrei o que todos nós deveríamos encontrar. A receita da oração poderosa. Se nós colocarmos para pesquisar na internet, se nós colocarmos o nomezinho lá, receitas, vem receita de todo tipo. Mas uma receita que não vem é a receita da oração poderosa. Deus, ele faz promessas para nós. Mas essas promessas, elas só podem ser reais em nossas vidas se nós exercitarmos a nossa fé. E como nós vamos abrir a palavra de Deus também, e nós precisamos da presença do Santo Espírito para ouvirmos Deus, nós vamos precisar fazer uma oração agora. O irmão já orou, a Rafinha já orou. Rafinha, saudade de você, apareça, tá, menina? Você e o Tiaguinho. E a gente vai pedir, invocar um pouquinho mais o poder do Santo Espírito para as nossas vidas, para nós podermos meditar no poder de Deus. Amém? Feche seus olhinhos e pensa no Senhor. Oremos. Santo, poderoso e grandioso, Criador dos céus e da terra, do universo e de tudo que existe. Gratidão, Senhor, por estarmos vivos. É um privilégio, Deus eterno, acordarmos, podermos levantar, podermos andar. Mais precioso ainda, podermos meditar na Tua palavra. Para isso, Senhor, nós precisamos de entendimento, que a sabedoria venha a ser real em nossas vidas. E para ela ser real, nós precisamos do Santo Espírito. Que o Teu Espírito Santo venha habitar em nós, para fazer de nós entendedores da Tua palavra. Que possamos viver o Teu amor, que possamos ter um relacionamento real contigo, Senhor,
E nesta madrugada, temos um reavivamento em nossas vidas e alimentarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, porque acreditamos, Pai querido, que as nossas orações, elas vão a Cristo. E Cristo está aos céus, intercedendo por nós, mudando a nossa história e nos enchendo de esperança através de Teu Santo Espírito, que está aqui em nosso meio. Aqueles que estão visualizando, ouvindo essa mensagem mais à frente, Pai, que o Senhor se faça presente também com eles, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tem todo o poder, Senhor, para fazer grandiosos milagres na vida de todo aquele que te buscar em espírito e em verdade. Nós chamamos por ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bem, como vocês já conhecem um pouco do meu testemunho, eu conheci Jesus de uma forma diferente do que a maioria dos adventistas conheceram, né? A maioria dos adventistas conheceram Jesus através de um estudo bíblico. Alguém deu um estudo bíblico, né? Eu não tive esse privilégio de alguém bater na minha porta, se apresentar como um adventista do sétimo dia e me oferecer um estudo bíblico. E talvez, se isso tivesse acontecido, eu tivesse dito não. Eu não era muito amante da Bíblia e nem era muito amante das coisas de Deus. Eu gostava muito de curtir as coisas que o mundo oferece. Mas o Senhor, ele não desiste de nós. E por mais profundo que a gente for, ele vai mais fundo ainda nos buscar. Isso aconteceu comigo. E quando eu precisei do Senhor, ele firme estava ao meu lado. Não me negou a mão, seu auxílio, sua misericórdia, porque quando eu clamei por ele, a resposta dele foi: não temas, eu sou contigo. É difícil você acreditar que Deus é contigo quando você é amante do mundo. Mas quando Deus diz: não temas, eu sou contigo, ele não está dizendo: ei, tenha medo, não. Você é perfeito e eu sou contigo. Não é isso que ele diz. Ele diz: ei, eu sou contigo. Foi essa a resposta que eu tive de Deus quando eu precisei dele. Eu olhava para a podridão dos meus pecados e eu me sentia tão suja que eu entendia que Deus jamais me daria ouvidos, que Deus jamais chegaria perto de mim, que era impossível eu ir para o céu. É exatamente esse pensamento que o nosso feroz inimigo deseja que a gente pense. É exatamente dessa forma que ele quer que a gente se olhe. Ele quer que a gente se olhe e se veja como uma carniça tão podre
que não tenha como se aproximar de Deus. Porém, Deus, ele diz o contrário. Ele diz que pela fé nós podemos todas as coisas. Pela fé naquele que tudo pode. E as promessas de Deus em minha vida, elas começaram pela Bíblia, né? No momento que as dificuldades vieram, enquanto tudo estava muito fácil, eu nem lembrava que Deus existia mais. Mas no momento que as dificuldades vieram, eu lembrei. E quando eu lembrei, ele foi fiel para me dar a mão e me sustentar. E eu sempre, analfabeta da palavra de Deus, eu comecei a dar alguns passos. A primeira coisa que eu entendia que eu precisava ser filha. Eu precisava aceitar que o Senhor me adotasse, me encaixasse na vida dele. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Gálatas. Gálatas, por favor, abram a Bíblia de vocês, para que a gente consiga ler aqui alguns versos. Gálatas, capítulo 2. No capítulo 2, procura o versinho 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Que diz assim, ó. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Olha o capítulo 3, olha o versinho 26. Diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu ouvia muito falar que o verdadeiro servo, ele iria viver pela fé. O que é viver pela fé num mundo perdido como o nosso, o qual nós estamos lutando para sobreviver? Eu tentava entender o que era fé, mas eu ainda era muito fraca. Mas quando eu li esse verso, eu entendi, esses 2 versos, eu entendi que ela existia, que era possível, sim, nós termos fé. E eu olhava para aquelas pessoas, aquelas mulheres que eram chamadas de beatas, exercitando sua fé com uma força tão grande, alcançando milagres, bênçãos, que não tinha como ser explicada. Eu ficava pensando, meu Deus, qual o segredo da fé? Por que essas mulheres oram e os milagres acontecem? Então eu comecei a perguntar para Deus: o que era a fé?
E Deus, ele foi mostrando cada dia o que era fé para mim. E uma pergunta que eu fiz para Deus foi: Senhor, o que eu posso fazer para que a minha oração seja uma oração real, verdadeira e poderosa? A primeira coisa que eu entendi é que é impossível uma oração que vem de mim sair com poder. Mas, através do estudo da palavra, eu entendi que o poder que vem através da oração, ela não vem de mim, ela vem daquele a qual nós direcionamos nossa oração. E quando eu entendi isso, eu quis conhecer Deus. Eu quis conhecer Jesus. Eu quis entender quem era Jesus. E eu pedi para ele. Ele foi meu instrutor bíblico. Foi ele quem me mostrou a verdade a respeito das 5 colunas da verdade. Foi ele quem abriu a Bíblia para mim e me ensinou os primeiros passos nessa caminhada com Deus. E um dos primeiros passos foi que eu precisava de fé. E depois da fé, ele me ensinou de que forma essa fé seria real na minha vida. Abre o livro de Salmos. Salmos, capítulo 9, por favor. Não deixa de abrir, não perde a oportunidade, tá bom? Não confia nas palavras que saem da minha boca, mas sim nas palavras que vêm desse livro poderoso que o Senhor nos presenteou. Capítulo é Salmos 9, tá? Salmos 9, procura o versinho 10. Diz assim, ó: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Aqui eu tive lições poderosas nesse verso. Primeiro, que para mim confiar, para mim realmente ter fé, eu necessitava conhecer. Conhecer o meu Deus. Conhecer o amor. E eu não conhecia o amor. Eu era uma pessoa iludida. Eu achava que conhecia. Sabe por que eu achava? Porque do meu lado eu tinha a pessoa do coração mais lindo que eu conheci no mundo. O meu marido. Que para mim era um tudo. Inclusive, ele parecia com um Deus para mim. Então, nele, eu achava que eu podia encontrar tudo. Mas quando eu precisei de vida, eu descobri que só encontraria vida em Cristo Jesus. Então, eu entendi que eu precisava tirar o foco, a minha entrega, que era total para Ele, e me voltar para Cristo. E quando eu entendi que eu precisava me voltar para Cristo, eu entendi que eu precisava conhecer o verdadeiro amor. E então, quando eu tomei essa decisão, eu comprei uma batalha. Mas uma batalha que não teria como eu sair derrotada. Eu entendi isso.
Só que a primeira coisa que eu conheci foi os mandamentos. Mas nem todos os mandamentos eram interessantes para mim, porque eu não tinha entendido que os mandamentos eram assim, ó, espremido, o que caía era apenas o amor. E o amor é o próprio Deus. Eu não entendia isso. Então, quando eu fui espremendo, eu vi que eu não tinha para onde correr. Eu precisava dos 10 mandamentos. E quando eu compreendi que eu necessitava dos 10 mandamentos, eu falei com Deus de novo. E eu disse, Pai, o que eu faço para que a minha oração realmente tenha o poder do céu? Aí, ainda rejeitando os mandamentos, ele disse, peraí, filha, que eu vou te dar a receita. Abram em Provérbios. Abram lá em Provérbios 28. Cuida que nosso tempo está acabando. Nosso tempo é muito curto. Vamos lá. Olha só, Provérbios 28. Olha o versinho 9. Toma susto agora. Te assusta agora, porque agora o negócio vai ficar quente. Olha só. Quando nós rejeitamos um dos mandamentos, olha o que o Senhor diz para nós. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até as suas orações serão abominável. Isso está escrito na sua Bíblia. Isso não está escrito apenas na minha. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. Provérbios 28, verso 9. E quando eu li isso, eu entendi que era impossível eu orar e ver o milagre se eu rejeitava um dos mandamentos. Esse mandamento não envolvia os mandamentos de amor a Deus, os 4 primeiros. Envolvia o primeiro mandamento do amor ao próximo. Nosso primeiro próximo. Aquele que decidiu e escolheu me colocar no mundo. Foi uma escolha. Porém, através deste verso, eu compreendi o quão importante era viver os mandamentos de Deus. E eu pude conhecer as 5 colunas, Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos de Deus. E eu entendi que essa 5ª coluna, ela precisa ser real em nossas vidas. Ela precisa ser real. Então foi quando eu me entreguei ao Senhor verdadeiramente. E eu passei a sofrer muito, porque eu passei a ser perseguida pela pessoa que eu mais amava neste mundo, o meu marido. Ele não aceitava, ele não entendia o porquê da minha mudança, o porquê que eu tinha me tornado uma nova criatura, o porquê que eu estava sendo uma outra pessoa, porquê que eu estava fazendo escolhas diferentes, porquê que ele não estava mais no centro, porquê que ele não era mais o primeiro lugar. Então, eu entrei em desespero, porque eu vi meu casamento desabando e aquele encanto, aquele conto de fadas estava parecendo que acabava. E eu me vi numa situação muito difícil. Eu não tinha alguém para alimentar minha fé. Então foi quando o Senhor me apresentou à igreja adventista. E eu fui na igreja muito desesperada. E eu lembro bem que quando eu cheguei na igreja, eu
estava muito machucada, já perdendo a esperança. E eu entrei na igreja, eu me ajoelhei e eu disse assim, Deus, o Senhor existe. Então, bora fazer um acordo. O Senhor fala comigo e eu acredito no Senhor. Eu só quero que o Senhor me dê um sinal de esperança para que eu continue avançando na fé. Então, eu fechei meus olhos nessa oração e com os olhos fechados eu pude ver a promessa de Deus no altar. Eu pude ver meu marido ali com o microfone na mão, vestido como um cristão, orando. Então eu entendi que Deus não deixaria eu perecer enquanto aquele milagre não acontecesse. A partir daquele momento eu passei a ter verdadeiramente fé. E eu fechei meus olhos para o mundo e passei a focar somente em Cristo, estudando a palavra, entendendo a palavra, exercitando o amor de Deus. E quando eu caí no leito, a primeira coisa que as pessoas disseram para mim foi assim: cadê a tua fé? Porque tu tá aqui nesse hospital? Eu estava 5 meses no hospital. Uma pessoa chegou lá e disse assim para mim: cadê o seu Deus? Por que você está tanto tempo aqui nesse hospital? Porque você ainda não foi curada. Aí eu olhei para ela e disse: ei, bicho, tu veio aqui desafiar a minha fé inabalável. Ela não vai se abalar. Eu sei em quem eu tenho crido. O meu Deus é fiel, ele tem um propósito. E tudo que acontece na minha vida, eu não tenho dúvida que é para a glória de Deus. E eu sei que eu não vou morrer nesse leito, porque a promessa de Deus ainda não aconteceu. Eu ainda vou ver um milagre. E eu repeti o que o Senhor tinha me mostrado naquele dia, naquela igreja. Mas eu era um bebê na fé, eu ainda estava precisando muito me alimentar. E eu continuava estudando a palavra de Deus. E eu não vou abrir a Bíblia para a gente não tomar muito tempo, porque eu já tenho pouquinho tempo, estou de olho, viu, irmão? Então, o resultado, sabe? Estou te vendo, bichinho. Olha só, o resultado de quando nós nos entregamos ao Senhor. O Senhor disse assim para mim: Jusilene, tu quer permanecer comigo? Continuar comigo? Eu disse: eu quero, Senhor. Então ele me apresentou no Evangelho de João, o capítulo 15 e o verso 10. E quando ele me apresentou este verso, ele disse que a única forma de eu continuar com ele, mesmo naquele leito, era vivendo os seus mandamentos. E eu permaneci. E ele disse assim: Jusilene, continua me amando. E ele me deu o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Em seguida, ele disse assim: Jusilene, eu posso viver em você se você deixar. E aí ele disse: Jusilene, tu já conhece. Agora vive. Como ele disse isso para mim? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Ele disse: Jusilene, se tu conhecer e se tu viver, eu venho viver em você. E sabe como a gente consegue viver pela fé? Se Cristo estiver em nós, através do Santo Espírito. E eu busquei com toda a força do meu coração, com toda a dor, com todas as críticas, com todas as acusações, eu permaneci vivendo pela fé, como eu vivo hoje. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: Jusilene, tu tem lúpus, por que tu não está curada? Cadê a tua fé?
Tu não é a evangelista, tu não é a mulher da oração. Aí eu digo sempre assim, né? Talvez seja um espinho da minha carne. Talvez eu precise disso para continuar nos pés do meu Senhor. Eu não me importo. Não me importo com a dor. Eu me preocupo em estar nos pés do meu Senhor. Eu sempre digo isso. E eu sei que no momento certo o milagre vai acontecer. Talvez o meu milagre não seja a minha cura. Talvez o meu milagre seja estar viva com muitas dores na volta de Jesus. Eu não me importo. Eu quero estar com Jesus. Talvez algumas pessoas olhem para mim e digam assim, essa mulher não tem fé. Essa mulher não é de Deus. Eu não me importo. Porque eu sirvo um Deus justo que me vê, que sabe todas as coisas e me conhece. E ele disse para mim, Jusilene, não é difícil você ter fé. Não é difícil, Jusilene. Eu queria que vocês anotassem, vocês não puderem acompanhar na Bíblia, mas eu queria ler muito esse verso com vocês, para você entender como ter uma oração poderosa. 1 João, corre lá. 1 João. 1 João, olha o capítulo 4. Perdão. Capítulo 3. O versículo é o 22. Aqui eu tive a receita perfeita de Deus para a oração ser poderosa. E qualquer outra que te oferecerem por aí, não aceita. Essa é mais confiável. A mais confiável que existe, porque ela vem do próprio Deus. E diz assim, 22. Aquilo que pedimos, de Deus recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E ele continua, ora, os seus mandamentos é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aqui se completa, esse verso, ele se completa com o Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. A nossa atenção deve ser a seguinte: sem os mandamentos, não tem como a tua oração alcançar o coração de Deus. Porque Deus, ele é fiel para com aqueles que nele crê. E crer em Jesus é andar com ele, é viver para ele. Crer em Jesus é permanecer com ele. Eu não tenho como crer em Jesus se eu não permaneço com ele. Permanecer com Jesus é viver os mandamentos, é viver o amor de Deus. Eu pude entender isso, porque o meu milagre veio. Daquele leito eu saí curada. Naquele leito eu fui desenganada, para que a glória de Deus fosse manifestada em mim. Daquele leito, eu me levantei como uma evangelista do Senhor. Demorou 3 anos para mim ver o milagre acontecer, mas foi com saúde que eu fui assistir o milagre acontecer. E eu pude ver tudo o que ele me mostrou no mesmo altar que ele me apresentou. E o meu esposo se tornou um grande homem de Deus. Mas eu precisei sacrificar o meu eu para ver ele nos pés do Senhor. Hoje ele é convertido em Cristo Jesus. Ele serve ao Deus vivo que eu sirvo. Nós estamos decididos a irmos para o céu juntos. Nós escolhemos servir ao nosso Deus, independente do que pensem de nós. Nós escolhemos ser fiéis ao Senhor. Nós aceitamos os mandamentos do Senhor, independente das críticas que fizerem. Porém, a escolha é nossa e nós escolhemos assim.
Hoje eu não tenho muita saúde, sabe? Física. Mas a espiritual está aqui, sempre sendo renovada, 100% sendo renovada todos os dias da minha vida. Todas as madrugadas eu estou aqui nos pés do meu Senhor, buscando reavivar a minha fé, através da palavra de Deus e desse encontro na madrugada com meus irmãos. Então, o que eu posso dizer para você é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o seu ouvir não precisa ser do homem, pode ser unicamente do Santo Espírito através da palavra. Busca viver essa receita e tu vai conseguir fazer com perfeição aquilo que o Senhor te pede. Porque tudo é possível, né, para aquele que crê. Nós vamos orar agora para alimentar um pouco mais a nossa fé e concluirmos a mensagem do Senhor. Senhor Deus, muito obrigada. Obrigado porque o Senhor existe. Obrigado porque o Senhor é lindo e não desiste dos teus filhinhos. Obrigado por não desistir de mim, Senhor. Obrigado, Senhor, por me buscar no mais profundo lamaçal do pecado. Obrigada, Senhor, por não permitir que eu desista. Obrigada, Senhor, por todos os meus irmãos que aqui estão nesta madrugada. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que vão acessar este vídeo e vão poder entender um pouquinho da tua palavra e quão importante é o relacionamento contigo através dos mandamentos, que é o teu amor exercitado nessa terra. Nos ajude, Senhor, com o seu poder, através do teu Santo Espírito que se envolve em nosso meio para nos converter e nos convencer do nosso mau caminho. Muda nossas vidas, tira a podridão do pecado e nos ajuda a sermos luz nessa terra, sal, Senhor, para temperar um mundo que vive insosso, perdido e falido. Ajude-nos, Senhor, a irmos àqueles que estão precisando da tua mão poderosa. Abençoa teus filhinhos, Pai. Abençoa aqueles que ainda não vieram, mas que virão pela fé. Eu creio que muitos virão através deste canal, Senhor, que o Senhor criou no YouTube. Eu creio, Senhor, que Tu és Deus Todo-Poderoso, Senhor, e que o Senhor converterá um mundo e multidão, Senhor, estará preparada naquele dia da volta de Jesus. Fica conosco, papai. Segura nossas mãos. Nos sustenta, Senhor, pela fé no Teu Filho amado. É por Ele que oramos. É através dEle que encontramos esperança. Por isso, nós oramos unicamente pelos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Amém.